não estão lá, saíram. E os bancos da igreja lá, alguns estão vazios, como aqui, né? E Deus fica muito triste, e até chora por isso. Mas logo em seguida ele fica alegre novamente, porque ele lembra que aqueles bancos vazios hoje serão ocupados um dia por todos vocês que estão aqui. Amém. E por todo o povo de Deus. Amém. Então é uma bênção, nós fazemos parte da família de Deus. Assim como nós estamos, vamos orar mais uma vez e pedir que Deus nos ilumine para abrirmos a Bíblia. Senhor Deus, mais uma vez, queremos conversar com o Senhor nessa manhã. Agora, pedindo que o Senhor nos ilumine para que a palavra desta manhã venha de encontro com a necessidade dos nossos irmãos. Todos os irmãos que estão aqui não têm culpa de eu ser pecador. Por isso, Pai, não leve isso em consideração e me use como teu instrumento de acordo com a sua vontade para a tua honra e para a tua glória. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então agora vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Êxodo, viu? Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículos 37. Nós vamos ver aqui um trecho da história do povo escolhido, o povo de Israel, quando eles estavam ainda saindo do cativeiro. Êxodo capítulo 12, versículos 37 e 38, e depois o 40 e o 41. Diz aqui a minha palavra de Deus. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe a mim também. Agora o 37 e o 38, irmãos. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, fora as mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros, de todo tipo, seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. 40 e 41 agora. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de quanto? 430 anos. No dia em que completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. O povo de Deus, então, irmãos, depois que fugiu do Egito, né, das mãos do terrível faraó, Moisés estava no comando daquele povo, mas sendo guiado, dirigido por Deus. Aquele povo então começou o quê? Uma caminhada, uma peregrinação pelo deserto. Diz aqui, milhares de pessoas, mais de 600.000, velhos, moços, crianças, mulheres, homens. Se somarem as crianças e as mulheres, dá mais de 1 milhão de pessoas, fora os animais, sob o comando de Moisés e dirigido por Deus. Eles estavam indo aonde? Caminhando rumo aonde? A terra prometida que Deus havia falado para eles já no passado. Uma terra onde aquelas pessoas estavam procurando, ansiando, havia muito tempo. Uma terra onde reinaria lá o amor, onde haveria paz, haveria liberdade religiosa, haveria o próprio Deus, uma terra onde emanava o quê?
o puro mel, diz aí, né? O puro mel. Estavam caminhando rumo à Terra Santa, como nós, nos dias de hoje. Nós também estamos o quê? Procurando e caminhando rumo às mansões celestiais. Este era o povo de Israel, um povo que era escolhido por Deus, um povo que estava batalhando e caminhando para a salvação. Vamos continuar um pouco mais a nossa leitura aí. Agora o versículo 21 e 22 do capítulo 13. Olha só o que diz aqui. Durante o dia, olha só que interessante. Durante o dia, o Senhor ia onde? Adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo saía de perto do povo durante a noite. Deus, irmãos, quando Ele tem um propósito para nós, quando nos deixamos levar pela vontade de Deus, pela mão de Deus, Ele nunca nos deixa sozinhos. Nunca. O versículo diz que Deus ia o quê? Adiante, ia na frente deles, para livrar de todo mal. De todo mal. Ele vai na frente para que nada de mal aconteça a você. Para que nada de mal nos aconteça. Que Deus de amor, que Deus maravilhoso é o nosso Deus. E ainda diz aí, olha, no versículo 22, nunca, veja bem, olha, ouça bem, olha, nunca Deus se afasta de nós quando nos colocamos em suas mãos. Quando colocamos as nossas vidas em suas mãos. Porém, irmãos, às vezes, mesmo estando com Deus, mesmo presenciando o amor de Deus, nos distanciamos dele. Nos deixamos levar por armadilhas, né? Armadas pelo nosso maior inimigo. Pelo maior inimigo de Deus, que é o diabo, Satanás. Mesmo quando a gente se coloca em suas mãos, que nós nos desviamos um pouco, essas armadilhas acontecem. Quando nós só olhamos o amor de Deus, mas não colocamos esse amor dentro de nós, quando não colocamos esse amor em nossa vida, nós estamos arriscados a cometer esses mesmos erros que o povo de Israel cometeu no passado. Essas mesmas injustiças. Somos capazes de magoarmos os nossos irmãos e desagradarmos também a Deus. Como aquele povo no passado fez. A sermos o quê? Mal agradecidos como aquele povo chegou a ser. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele é o quê? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é sabedoria, é misericórdia. E mesmo o povo aqui, sendo, vamos supor, ingrato, há poucos dias atrás, aquele povo presenciou o maior milagre que a Bíblia mostra, que foi a abertura do Mar Vermelho e a travessia de mais de 1 milhão de pessoas, inclusive os animais. Mesmo presenciando esse grande milagre, o povo começou o quê? O que eles fizeram? Murmurar. Começaram a murmurar, a reclamar, questionando o quê? A Moisés. Nós precisamos o quê? De comida. Precisamos de comida. E Deus, então, irmãos, providenciou uma comida para eles. Deus providenciou um alimento muito nutritivo, muito saboroso. Que alimento que era esse que Deus providenciou? Quem se lembra? Maná. Maná.
Maná. Vamos ler aqui, olha. Êxodo 16, versículos do 1 até o 4. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós vamos ver aqui. Eles não sabiam muito bem o que estavam pedindo. Olha só. Mas Deus, com a sua mão maravilhosa, deu uma bênção especial. Olha só, 16, do 1 até o 4. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês. Ou seja, depois de 45 dias que eles partiram de Israel, do Egito. Depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou de Moisés e também de Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera, a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Olha a ingratidão. Lá nos sentávamos ao redor daquelas panelas de carne e comíamos. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer o quê? Matar de fome toda essa multidão. Algumas pessoas infiltradas no meio do povo, que talvez saíram até insatisfeitos, começaram o quê? A fazer um tipo de conspiração. Olha só o que Deus providenciou no versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei o quê? Chover do céu pão. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções, né? Irmãos, provavelmente o povo, quando ele saiu do Egito, nós vimos aqui mais ou menos 45 dias, acabou, né, os suprimentos. Acabou a comida. Acabou. E eles, ao invés de se ajoelharem, agradecerem por até aquele momento e pedirem mais bênçãos, né? Que Deus sempre está disposto a derramar mais bênçãos sobre nós, eles começaram a fazer o quê? A reclamar. A murmurar, né? O povo começou a reclamar para Moisés. Irmãos, cadê a confiança em Deus? Cadê a fé em Deus? Quando Deus ouviu a murmuração daquele povo, Ele demonstrou o quê? O seu amor. Ele demonstrou a sua misericórdia para aquele povo. Usou de amor. Derramou o quê? O alimento, o maná. Derramou aquele alimento, né? Gostoso. Mas aquele povo era um povo o quê? Duro de coração. Mesmo se alimentando do pão que Deus mandava do próprio céu. Um pão santo, uma comida celestial. Será que era ruim essa comida? Vamos ver aqui, olha. O capítulo 16, versículo 31. Vamos ver como que era essa comida aqui. Vamos ver se era ruim, olha. Versículo 31. O povo de Israel chamou maná, aquele pão. Era branco como semente de coentro. E tinha gosto de quê? De bolo de mel. Era ruim? É difícil encontrar uma pessoa que não gosta de bolo, né? E de mel, né? Então era uma comida maravilhosa. Uma comida deliciosa. Olha como Deus é maravilhoso. Mesmo assim o povo fazia o quê? Reclamações. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Porque às vezes nós agimos exatamente assim. Se nós pegarmos o nosso carro que está aí na porta, não sei se todos têm, mas 90% aqui deve ter carro. Não é uma benção? Se não tem carro, tem um ônibus aí que leva. Se nós sairmos aí, quantas pessoas nós veremos embaixo dos viadutos aí? Sem comida, sem colchão para dormir. E nós estamos aqui, irmãos. Olha que bênção.
Além do sábado ser uma bênção maravilhosa, nós estamos aqui com a barriga cheia. E daqui a pouco vamos pôr mais coisa, hein? Então Deus é maravilhoso, mas aquele povo, irmãos, mesmo assim, reclamava de Deus. Murmurava e dizia: estamos cansados desse pão. Olha só. Cansado dessa comida. Que saudades do tempo lá da escravidão no Egito. E acontece isso com a gente, irmãos. Acontece mesmo. De vez em quando você está passando na rua, no centro da cidade, por exemplo, em frente a uma loja, vai, que vende CD. Aí você ouve aquela música lá do tempo que você nem conhecia Deus. E sente saudade daquilo. Sente ou não sente? Sente saudade. Do tempo que você não conhecia, que você comia, como dizer, que saudade lá do tempo, lá que a gente comia aquelas coisas, aqueles restos que eles davam para nós. Irmãos, Deus é maravilhoso. Não podemos reclamar das bênçãos que Deus tem derramado para nós desde que saímos do ventre da nossa mãe. Você passou necessidade? Com certeza, eu também. Mas Deus supriu ou não? Supriu. Sempre. Sempre supriu. Sempre supriu. E aquele povo chegou a ter saudade da época que não conhecia Deus. Reclamava sem necessidade. Duro de coração. Um povo que estava com saudades de uma época que viviam sem Deus. Com saudade dos tempos que estavam no mundo. E eram dono do mundo. Nós mesmos, de vez em quando, como eu disse, fazemos isso. Não é pecado você ouvir uma música sertaneja boa. Não estou falando que é pecado. Ou uma música que você gosta, não é pecado. Desde que não vá contra as coisas que Deus nos mostra. Não é verdade? Mas não devemos nunca ter saudade da época que você enchia a cara, por exemplo. Eu enchia a cara, mas vamos dizer assim. Não devemos ter saudade. Isso é um momento triste. Infelizmente, de vez em quando, a gente sente saudades daquela época. Que estávamos perdidos. Vamos ver mais uma passagem aí. Números agora. Números capítulo 11. Agora a reclamação aqui parece que foi demais. Mas nunca é demais. Deus sabe, conhece o nosso coração. Mas ele agiu aqui. Números 11, capítulo 4, 5 e 6. Número 11, versículo 4, 5 e 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas se queixaram e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Com certeza eram os restos, né? Também dos pepinos, das melancias, dos alhos, das cebolas. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser o quê? Este maná. Olha só que povo ingrato. Olha que povo ingrato. O povo estava reclamando do alimento divino que caía do próprio céu. Do alimento que Deus mandava. Deus respondeu a essa oração ou não? A esse pedido? Isso não foi oração, foi uma reclamação, né? Vamos ver aí, olha, versículo 31 a 33. Como Deus agiu dessa vez? Bitélio. 31 a 33. Depois disso veio o quê? Um vento da parte do Senhor que trouxe o quê? Codornizes do mar. E a fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, num raio de um dia de quê? De caminhada, não é isso? Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu 10 barris
Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Olha só. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E ele o feriu o quê? Uma praga terrível. Se nós continuarmos a ler aí, nós vamos ver que morreu milhares de pessoas. Milhares de pessoas nesse episódio aqui. Irmãos, eu conheço uma história verídica de uma pessoa, uma irmã, que foi acometida de uma doença nas pernas. E ela ficou aleijada, ou na cadeira de rodas. E essa irmã era muito missionária mesmo. E ela na cadeira de rodas, ela começou a orar, sempre. Chegou um momento que ela achou que Deus não ouvia, ela começou a reclamar. Senhor, tanto tempo já se passou, eu estou aqui. Eu sou uma serva sua, eu fazia trabalho missionário, agora estou impossibilitado, estando nessa cadeira de roda. E falava, e orava. Com muita razão ela orava. Chegou um momento que ela fez esse tipo de oração. Senhor, se é isso que o Senhor quer para mim, que eu fique aqui na cadeira de roda o resto da vida, que seja feita a sua vontade, e não a minha. Depois de poucas semanas, essa irmã estava saindo da cadeira de rodas. Amém. Às vezes, irmãos, nós queremos impor uma condição para Deus. E Deus sabe o que é melhor para você. E para mim também. O povo de Deus, irmãos, se alimentando do maná, o pão que Deus lhes mandava, mesmo assim aconteceu o que com eles? Morreram. Nós sabemos que desse montante de pessoas, mais da metade não entrou na terra prometida, por causa da desobediência. O pão, irmãos, que Deus manda para nós hoje, o maná, Deus nos dá ele hoje. E o maná que Deus nos manda, vem do próprio céu, também. O pão nosso hoje é maravilhoso, é puro. Quem comer desse pão, jamais o quê? Terá fome. Que pão é esse, irmãos? Jesus. João, capítulo 6, versículo 35. Olha só o que diz aí. João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou. O que ele declarou? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá o quê? Aquele que crê em mim nunca terá sede. Algumas pessoas, irmãos, pensam que Jesus foi apenas um grande homem. Eu conversei com uma pessoa uns 20 dias atrás e ela falou, olha, Jesus não é Deus. Ele é o primeiro ser que foi criado. É o mais importante, mas ele não é Deus. Algumas pessoas pensam assim. Algumas pessoas chamam a Jesus de profeta. Outros ainda o chamam de santo. Jesus é tudo isso, mas é muito mais que isso. Porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, que veio ao mundo para quê? Qual foi o propósito de Jesus? Buscar e salvar todas as pessoas. Por isso mesmo ele afirmou que é o quê? O pão da vida. Amém. Aquele que alimenta, que sustenta aqueles que nele creem, nunca mais o quê? Terão fome. Nem sede. Temos que ser o quê? Firmes. Nós temos que ser firmes. Ao invés de reclamações, temos que ser o quê? Pacientes. Pacientes. A paciência é o quê? É um dom de Deus. É uma das bem-aventuranças que Jesus deixou lá para nós, né? Temos que ter a mansidão. Dentro do tempo que Deus nos concede,
tudo vai acontecer da maneira que Ele planejou. Amém, Senhor. Se você está passando por algum problema hoje, alguma dificuldade, com certeza tem uma palavra que chama-se passará. Mas se você está muito feliz hoje, também passará. Então nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor todos os dias. Temos que praticar a fé, o amor, a mansidão, repartir esse amor de Deus com aqueles que estão lá fora. A natureza, irmãos, a natureza que Deus criou, ela jamais age o quê? Apressadamente. Para criar a oliveira, o pé de azeitona, né, como nós conhecemos, lá em Israel ela é conhecida como a rainha de todas as árvores. 100 anos são necessários. 100 anos são necessários. Porém, em 9 semanas, diz aqui, a cebola já está velha. Muitos vivem como cebolas. Ouve a palavra de Deus, coloca no seu coração, pratica por um determinado momento, depois se esquece. Nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor. Devemos nos colocar nas mãos de Deus diariamente. Como foi, nós vimos aqui hoje, o testemunho daquele casal. Nos alimentarmos da palavra de Deus, do próprio Jesus. Se nós fizermos isso, jamais o quê? Teremos fome. Jesus, Ele é o quê? O verdadeiro pão da vida. Amém, Senhor. Às vezes, irmãos, às vezes não, quase sempre, a gente cai nesse ponto de ficar reclamando sem necessidade. Sem necessidade alguma. Nós devemos nos policiar, pedir a ajuda de Deus, para reconhecermos que as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas sobre nós. O alimento material, principalmente o alimento espiritual, Deus dá a cada um de nós todos os dias. Que possamos, irmãos, colocar este alimento do puro pão da vida, do puro amor que é Cristo, repartirmos esse alimento com outras pessoas que ainda sentem fome da palavra de Deus, que também sentem fome fisicamente. Devemos suprir as necessidades. É isso que o Mestre nos manda, repartirmos desse pão maravilhoso com as pessoas, ajudar a saciar a fome de nossos irmãos. Esse é o propósito de nós estarmos vivos hoje. Amém, Senhor. Devemos correr atrás do nosso do pão? Sim. Quais são as prioridades nossas hoje? A sua, quais são? É ter um bom carro? Essa é a prioridade? Ter uma boa casa? Um bom casamento? Um plano de saúde excelente? Uma boa aposentadoria? Tudo isso Deus quer para nós e devemos correr atrás. Mas tudo isso, irmãos, pode acabar como? Um piscar de olhos. Nesse mês de agosto, ou de um mês para cá, eu participei de 3 velórios de família, de pessoas ligadas à família e de família. 2 vezes eu estive no cemitério lá no Getsemane. E ontem, quando eu saí de lá, eu falei para minha esposa, comentei com ela, tomara que esse ano a gente não venha mais aqui. Nós não sabemos o dia de amanhã. Tudo isso que a gente deve procurar. Mas Deus tem que estar como? Em primeiro lugar na nossa vida. Deus sempre em primeiro lugar. Que possamos colocar esse divino amor em nossa vida. Que possamos comer desse maná maravilhoso que é a palavra de Deus. Amém, Senhor.
e que possamos repartir também esse pão com aqueles que não conhecem ainda Deus. Amém, E Pai. que possamos também ser mais gratos a Deus. Parar de reclamar sem necessidade. Reclamar quando tem motivo é bom. Nós nos ajoelhamos e conversamos com Deus. Mas às vezes não tem necessidade. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, que Deus Senhor. seja o primeiro na vida de todos. Amém, Senhor. Amém, Pai.